Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o videocast Negócio de Expressão, onde a gente convida pessoas que a gente admira, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente quer aprender, conversar, trocar experiências sobre estratégia, sobre vendas, sobre marketing, sobre negócios de expressão, negócios com propósito. E hoje tenho aqui o Istvan Vessel, diretor da Carnes Vessel e uma das pessoas que eu gosto de lembrar que sucesso é ser amigo dos seus ídolos, né? Quando você tem um amigo que você considera um ídolo profissional seu, você fala, pô, meu negócio tá indo bem, né? Vessel, obrigado, prazer ter você aqui. Miguel, você sabe da admiração que eu tenho por você e pelo seu trabalho. Obrigado. E que você começou ainda quase que em tenra idade, né? E que hoje, com 39 anos, segundo eu soube, né? É isso aí. Já com uma experiência invejável. Mas eu me lembro muito bem quando, há uns 15 anos atrás, você me convidava para a gente conversar, fazer palestra e tal. E eu falava, mas esse garoto aí é danado, né? O tempo passa, né? E acho que o desafio, para mim hoje, o desafio é como que faz para manter o entusiasmo, juntar o aprendizado, a sabedoria, a experiência com o entusiasmo e com essa busca pelo propósito, a busca pela essência. O que quando você não tem malícia, quando você não tem experiência, é mais fácil, né, você, né, acreditar no idealismo. Como é que você mantém o idealismo depois com a carapaça dos anos, né? Olha, eu acho que em cada fase da vida você tem desafios diferentes. Eu comecei a trabalhar com meu pai. Eu sou, na nossa família, a 4ª geração consecutiva no ramo da carne. Meus filhos que tocam o negócio hoje com mais dedicação, né? Eles são a 5ª geração. E comecei a trabalhar com meu pai com 10 anos de idade. E aí comecei a trabalhar nos intervalos de aulas e tal, porque nós chegamos no Brasil e eu fui parar num grupo escolar relativamente perto da minha casa, mas eu ia lá ajudar meu pai, minha mãe ficava no caixa, meu pai no balcão, eu ia lá ajudar. Mas no duro, eu comecei a trabalhar com ele com 20 anos de idade. Depois de ter feito vários cursos e tal. Então, o primeiro desafio aos 20 anos, trabalhando numa família onde seu pai já era uma pessoa de expressão, onde ele já era uma pessoa reconhecida, é achar o seu espaço. Então, o desafio do começo da carreira é achar o seu espaço. É não ficar na sombra de ninguém, sem querer enfrentar ninguém, mas não querer também ficar na sombra. Então, eu acho que o desafio dessa primeira fase de uma carreira é essa. É você criar o seu espaço. É você fazer alguma coisa que os outros, seja seu pai, seja o seu chefe, isso não é só para negócio familiar que funciona, você tem que enxergar alguma coisa que ele não fez e que pudesse ser útil para o negócio. Eu acho que esse é o desafio do começo da carreira. Com 20 anos, quando você começou a trabalhar, vamos dizer, sério mesmo, né? Você me contou que você começou bem mais novo, mas quando começou a trabalhar sério mesmo com o seu pai já tinha um açougue respeitável na cidade, era um açougue referência. Meu pai tinha um açougue, a gente vem da Hungria e a nossa família, como eu falei há pouco, sempre, desde 1830, nós temos alguma documentação sobre isso, se dedicou ao ramo da carne. Meu pai chegou aqui no Brasil e, chegamos, não preciso nem dizer, como imigrante, chegamos sem um centavo no bolso, sem falar a língua e praticamente sem conhecer ninguém nesse imenso país, né? E meu pai foi trabalhar de desossador no frigorífico, na Vila Mariana, em São Paulo. Imagina que na Vila Mariana tem um frigorífico. Incrível, né? Na rua Rio Grande. E perto do Instituto Biológico, sabe? E ele foi trabalhar de desossador. Ele e o irmão dele, meu tio, os dois foram trabalhar. Alguém arrumou, ele tem um emprego para você que é desossador. Aí ele trabalhou lá, mas óbvio que não era isso que ele queria fazer, né? Sim. Aí alguém falou, olha, consegui um emprego para vocês não, para o meu pai, que ele era mais desenvolto na comunicação e tal, sem falar a língua ainda, né? Numa casa de importados, seria assim
um empório de luxo que tinha na época na Rua Augusta, que era assim o máximo que tinha de importados, de carnes, de queijos naquela época, né? Estou falando dos anos 50, estou falando de 60 anos atrás, né? E meu pai, nesse lugar... Nessa época se entregava leite de carroça, o leite na caneca, no porta a porta. Eram uns engradadinhos de ferro com 4 garrafinhas dentro. Não era já carroça, mas era entregue porta a porta. E aí nessa loja, ele conheceu o consumidor brasileiro. E ele falou, cara, isso aqui é um negócio impressionante. Por que na Hungria, quando um cliente pede meio quilo de carne, se você cortar 600 gramas, automaticamente você tem que tirar 100, não precisa nem perguntar. Ele quer 500 na 501. 500 é 500. Aí aqui no Brasil, não. Tem uma história muito engraçada que não dá para deixar de contar do livro do Wessel, que é ele chegando no Brasil e falando que aqui era uma terra muito boa, porque o sanduíche sobrava mortadela para fora do pão, né? Pra fora, muito bom. Aí aqui no Brasil, o cliente pedia 1 quilo de carne, o açougueiro cortava 1,3 kg, o cliente falava tudo bem. Meu pai falou, o que quer dizer tudo bem? Mas tudo bem não, pode deixar. Falou, como não pode deixar? Falou, opa, o consumidor aqui é completamente diferente. Bom, pulando um pedaço, muito pouco tempo depois, para você ter uma ideia, meu pai fez o primeiro açougue 1 ano depois que nós desembarcamos no Porto de Santos. Nossa, sem falar língua. Sem falar língua, sem dinheiro no bolso, com uma família de 5 pessoas, meu irmão com 6 meses, minha avó com 72 anos, quer dizer, veio com... Um grande desafio. Grande desafio. E aí ele fez o açougue em 58, e logo na sequência, no 59, 60, começou a chegar no Brasil a indústria automobilística. A Volkswagen, a Ford, tem uma marca que era Renault, tinha a Cinca, que era uma marca que tinha francesa. E aí um dos desafios para essas pessoas expatriadas era comprar carne. Porque os cortes de carne fora do Brasil são um pouco diferentes daqui. Então alguém descobriu meu pai. Um açougue europeu. Um açougue europeu, um cara que faz como se faz na Alemanha, na Áustria, na Hungria. E aí um cliente que era húngaro, mas era relacionado na colônia alemã, acabou trazendo na época o presidente da Volkswagen para ser cliente nosso. Nossa. E o cara ficou encantado que meu pai, além de falar alemão, também cortava a carne do jeito que ele estava esperando. E isso acabou virou uma vantagem. Acabou trazendo uma clientela enorme de alemães, de americanos que vieram da Ford, da Willys, que era uma época que tinha na época, da Volkswagen, da Renault, da Cinca. E uma das primeiras coisas que eu fiz, Miguel, falei, bom, nós temos essa diversidade de consumidores. Das primeiras coisas que eu fiz foi um glossário com as listas de nome de carne em português, em inglês, em francês e em alemão. Porque assim, pelo menos, se chegasse um consumidor lá que não falasse nenhuma língua do meu pai, ele podia olhar lá em inglês, olhava em português, fala que era o coxão mole. Então, essa foi uma das primeiras oportunidades que eu vi naquela época de, pô, tem coisa para fazer aqui. Aí, numa fase seguinte da vida, a gente vai pulando uns pedaços, numa fase seguinte da vida... O seu pai operou vários anos sem falar português? Não, olha, quando você está numa imersão num país, você aprende rápido. Obviamente que eu, que cheguei com 10 anos de idade, aprendi muito rápido e muito tranquilo. Meses você estava falando. Meses estava falando. E meu pai, que naquela época tinha já muita idade, ele tinha 42 anos, né? Ele levou mais tempo. Mas ele tinha que... Não existia puxa vida, não, tem que se virar. Fala 8 palavras, usa as 8, gesticula mais 8 e vende a carne, né? E no momento seguinte... logo depois que comecei a trabalhar, fui trabalhar num frigorífico na Holanda. É um parente meio distante e tal. E ele, em 1969, portanto, há praticamente 50 anos atrás, eles faziam o seguinte: eles cortavam a carne no frigorífico, não tinha abate lá,
comprava as carcaças, tá? Ele cortava a carne no frigorífico, embalava num filme, falando em 50 anos atrás, e já colocava a etiqueta com preço do supermercado e com o logo do supermercado, tinha os rolos de etiqueta de cada rede que ele fornecia e a lista de preço de venda. Então, o caminhãozinho chegava lá 50 anos atrás e colocava direto no balcão do supermercado o produto já etiquetado, já pesado, já com preço de venda e tudo. Aí, quando eu voltei para cá, e ele Isso não existe, hoje não existe, cara, ainda. Não tinha balança, não tinha etiquetador, né? Tanto é que eu trouxe isso da Holanda. Depois, em 1969, lá também, foi o primeiro lugar que eu vi falar que eu vi maturação. Então eu falei para meu pai... Que você foi um dos pioneiros de maturação no Brasil, né? Eu acho que foi o primeiro a fazer maturação de carnes aqui. Mas isso é história. Ser o primeiro, o segundo, o terceiro não muda muito. Mas eu acho que nós fomos os primeiros. Há 50 anos atrás. E quando eu vim da Holanda para o Brasil, depois de passar 6 meses lá, falei para meu pai, olha, nós temos soluções para vários problemas. Primeiro problema, meu pai nunca quis abrir uma segunda casa, porque falou, como é que eu vou controlar se o cara vai cortar direito, não vai cortar direito, num lugar onde eu não estou? Aí eu falei, tem a solução. Lá na Holanda eles fazem isso, entregam em supermercados. Você criou o centro de preparação e as lojas só de venda. Abrimos uma lojinha aqui na Faria Lima. Que é a loja que até hoje está aberta. 43 anos atrás, que era primeiro açougue sem açougueiro. Foi um caos, porque o cliente chegava lá e começava a procurar onde é que estava o açougueiro, mas não tinha, né? Então eu falei, não, aqui a carne já está pronta para a senhora levar. Ela já estava limpa naquela época, você não lembra, mas lá para ela tem que a carne é suja, com gordura, com nervo, não sei o quê. Era um trabalho, né? Procurava entregar a carne já pronto para ser servido. Tanto é que naquela época eu criei nomes das carnes. Então eu não vendia, por exemplo, contrafilé. Eu vendia rosbife, que era o meio do contrafilé. A recomendação de uso já. De uso. Então nós não vendíamos filé mignon picadinho, vendia estrogonofe. E assim por diante. Vendia entrecôte. O nome entrecôte, que é o bife ancho, não deu certo. Ele nunca pegou entrecôte. E agora que os bistrôs franceses, o entrecôte começou a ser aceito. Mas o entrecôte nunca foi um nome eufônico, um nome que pegasse bem para as pessoas. Bife ancho foi o que conquistou essa clientela. Sim. Mas aí eu trouxe para ele 2 soluções. Uma, de abrir uma segunda loja, uma terceira, uma quarta, enfim, poder multiplicar. E a segunda novidade que eu trouxe de lá, com a maturação, vamos lembrar que há 50 anos atrás, os bois eram abatidos com 5 anos. Sem nenhum tipo de genética, de alimentação. Soltava o boi no pasto e ficava na mão de Deus. Se chovesse, o capim era... Devia ser uma carne bem mais dura. Então, com 5 anos, a carne era dura. Então, eu falei para meu pai, ela tem um negócio aqui maravilhoso. Nós podemos investir só nas carnes que nós podemos vender por um preço melhor. Sim. Vamos maturar as carnes. Então, começar a maturar alcatra, basicamente é alcatra, picanha, maminha, contra filé e noá, que é o bife ancho. Então, com essa viagem, com esse estágio na Holanda, depois eu fui para a Alemanha também, fazer outros estágios lá, nós trouxemos 2 soluções aí para o nosso futuro. E isso acabou trazendo uma identificação nossa com inovação. E inovação, para mim, é a palavra que está na frente do meu nariz todo santo dia. Quando eu lancei o Carpaccio no Brasil, em 1980, o pessoal não imaginava que iriam consumir carne crua. O pessoal, mas como é que é? É como um presunto cru? Eu falei, não, é uma carne completamente crua. O pessoal olhava torto. O sucesso que é o Carpaccio hoje. Nós vendemos milhões de caixinhas. Nossos concorrentes, enfim, virou um sinônimo de alimento cortado fininho. Então, eu acho que se a gente quiser resumir essa nossa conversa numa palavra importante,
talvez não a única, é a inovação. Muito interessante o que você está falando, porque quando eu penso em Estivan, quando eu penso em Vessel, eu penso em produto premium, eu penso em diferenciação, eu penso em inovação, eu penso em habilidade em vendas. E também eu penso em entender o cliente. Porque você está muito antenado e muito pensando e muito prestando atenção o tempo todo. E essas coisas estão muito interligadas, né? Porque o bom vendedor, ele conhece o cliente. E o bom inovador, ele conhece o cliente. E quanto mais você conversa, mais você vende. E quanto mais você inova, mais você vende. Quanto mais você vende e conhece, mais você inova. Eu acho que o que começa esse ciclo é entender o cliente. Entender, ele não fala o que ele precisa. Sim. Ele não consegue expressar, né? Ele não consegue tirar do coração, levar para a cabeça e transformar em voz. Mas você conversando, eu ando muito no mercado hoje. Lanchonete, supermercado, loja de orgânico. Eu realmente eu ando muito, converso muito com gente de loja, de gerente. Ontem de manhã ainda eu fui num depósito de bebida, eu queria entender como é que o pessoal compra bebida, cerveja e tal. Então tem oportunidades enormes. E você está procurando aprender coisas com o pessoal da cerveja para aplicar no seu negócio de carne. Então, o que a gente busca sempre hoje não tem negócio de carne, hoje tem consumidor nos seus vários níveis, né? Desde a pessoa física à pessoa jurídica, que atende a pessoa física. Lá no fundo, é só consumidor, pessoa física que consome. Sim. Se ele não comprar, o senhor vai ficar no meio do caminho e não vende de novo. O consumidor final é o que me interessa. Sim. Não, mas o teu cliente é a rede de supermercados, é a rede de fast food, são os restaurantes. Mas tá bom, é importante saber o que eles precisam e tal, mas eu quero saber o que o cliente dele está demandando. Então eu estou sempre circulando, sempre tentando aprender. E como é que, se a câmera de segurança do supermercado ou do loja de cerveja estiver te filmando, como é que seria a descrição? O que você faz na loja? Bom, a visita é uma coisa um pouco mais completa, né? Quando eu vou no supermercado ou no atacarejo, que hoje é um mercado enorme, um atacarejo hoje é um mercado que nós nunca consideramos e eles nunca nos consideraram também. Hoje somos amigos. Então, quando eu vou no supermercado e vou no atacarejo, a primeira coisa que eu vou olhar é o estacionamento. Deixa eu ver que carros que estão frequentando esse lugar aqui. Aí você começa a ver uma diversidade, principalmente no atacarejo, né? Uma diversidade. Tem o pequeno empreendedor. Tem de tudo lá. De A a Z tem tudo. Aí entra na loja, começa a ver a exposição dos produtos, o cuidado, o mix. Que produto que eles não vendem e que talvez teria espaço. Que produto que eles vendem e que a gente podia fazer alguma coisa para vender melhor que os outros. E então essas visitas, eu vou muito em lanchonete, hambúrguer hoje virou uma febre, né, Miguel? Você está surfando bem essa onda, né? Bom, eu, sem nenhuma modéstia, quando nós criamos a primeira hamburgueria do Brasil, o nome não é meu. O nome é meu sócio que criou esse nome hamburgueria, que foi no General Hambúrguer aqui em São Paulo. E o primeiro foi no Itaim ali. No Itaim, na Joaquim Floriano. Joaquim Floriano, em frente ao Kinoplex. Ele falou, vamos fazer uma hamburgueria. Então, o que é hamburgueria? Não é lanchonete, ele falou, hamburgueria. Então, quando nós entramos de sócios no General Hambúrguer, eu comecei a aprender que tem um mundo novo aí pela frente. E é um mundo, assim, a gente acha que hambúrguer é tudo igual, não, tem N variações, né? A primeira crítica que a gente recebeu de jornalista foi, escuta, esses caras são malucos, eles vão abrir mais uma lanchonete, onde tem dois grandes lanchonetes do mercado, que era Joaquim's e o New Dog, né? Os caras são malucos, o que eles não entenderam é que nós estávamos num outro negócio. Sim. Você vai ter que
Depois de um breve intervalo para o nosso amigo Estivan ensinar ao vivo na rádio como que faz um creme de chocolate para você consumir, entre outras opções, eu só gravei essa, com um queijo mascarpone, a gente você volta gravou aqui, melhor, né? O mais light, né? O mais light, né? Tipo, porque para mim, assim, tem mascarpone é bom, assim. E a receita era só coisa assim, ingredientes, né? Creme de leite fresco, chocolate meio amargo, só coisa que fica bom. Só sempre, fica bom, né? Então você mistura coisas boas, o resultado só pode ser bom, Só né? pode ser bom, né? Ainda coloca queijo mascarpone, então, né? Mas voltando, a gente estava falando sobre o hambúrguer, sobre você ser um dos pioneiros do hambúrguer, até brinquei que você estava surfando muito bem nesse momento agora o crescimento das hamburguerias, das marcas de hambúrguer, vamos dizer, de alguma forma, da valorização do hambúrguer, né? Eu acho que... E aí você estava me dizendo, falando, não, Miguel, eu não estava surfando não, porque a gente meio que ajudou a lançar essa onda também, né? É verdade. Nós lançamos isso com o General Prime Burger e que foi um sucesso imediato. Imediato. Para você ter uma ideia, nós não fizemos nenhum tipo de divulgação, não teve assessoria de imprensa, porque a gente queria entender como é que isso funciona. O Prime Burger tinha 275 lugares, não era uma brincadeirinha, entendeu? Então precisava aprender a funcionar. Nós abrimos uma terça-feira, abrimos uma porta, tinha uns 40 pessoas na Joaquim Floriano, um lugar muito bom. É uma localização muito boa muito e a boa, casa era muito bonita, muito né? bonita. Bonito. No primeiro sábado fez 1.000 pessoas. Aí começou um caos que demorou 2 meses. Isso foi em que ano? Em 2004. 2004. Foi um caos que demorou muito para a gente desenrolar. A primeira coisa do caos é que quando você vai abrir um restaurante, então você se preocupa com 1000 detalhes pequenos que depois não tem a menor importância, entendeu? Tipo Mas não, assim? porque eu queria a iluminação um pouquinho menos clara, menos um pouquinho branca, mais branca. Eu queria, mas a cadeira não está bem na altura do nosso... Esquece. A questão está em treinamento, está no produto. No processo, no produto. Então, nós contratamos uma empresa para treinar nossos garçons. Treinamos 80 pessoas. Com esse caos de movimento que teve, desses 80, ficaram meia dúzia depois de 1 mês. Portanto, nós treinamos para o nosso concorrente, entendeu? Então, mas o que eu ia te contar disso, uma lição muito interessante que a gente aprendeu, nós ficamos no Prime Burger durante 2 anos. E nesses 2 anos, um dos nossos sócios se encantou com o negócio, que ele não era do ramo, e ele resolveu oferecer e comprar a par de todos. E ele fez isso, ele está lá feliz há 13 anos com isso, abriu várias casas e tal, está tudo certo. E para nós foi o maior alívio da minha vida. Por quê? O sucesso do Prime Burger me causou um problema, porque eu virei concorrente dos meus clientes. Sim. Aí a coisa ficou preta. Vários clientes nossos... Olhava torto para você. Olhava torto? Não falava mais comigo. Olhava torto era o mínimo. Pararam eram de comprar na hora. Então, isso é um aprendizado que eu tive, que eu falei para o Daniel, que é meu filho que toca a empresa hoje. Para o Daniel, nunca faça alguma coisa que resulte em conflito de interesses. Se você estiver conflitando... Isso é uma baita lição, né? Então, para nós foi bom, ficamos 2 anos, depois nós fomos devagarinho recuperando o que a gente perdeu, mas foi um trauma para nós, entendeu? O sucesso, se não tivesse sido sucesso, não tinha trauma nenhum. E daí, de lá para cá, o assunto hambúrguer virou uma loucura. Hoje você tem uma hamburgueria abrindo por semana em algum lugar no Brasil. Olha, eu fui para Belém do Pará, eu saí daqui de São Paulo. Eu voei 3 horas e meia para ir para o Belém do Pará, onde estava assim 30 e tantos graus de temperatura com 99% de umidade do ar. Negócio lá é muito sério. Porque alguém me falou de uma hamburgueria. Ah, é? Aí um amigo meu, eu falei, escuta, ele tem uma hamburgueria aqui em São Paulo. Eu falei, Manuel, vamos pegar um avião, conhecer esse lugar? Nós saímos daqui de São Paulo, vamos 3 horas e meia, chegamos lá, jantamos no lugar, conhecemos melhor no almoço dia seguinte e à tarde nós voltamos para São Paulo. Valeu a viagem? Olha, valeu pelo seguinte, bom, sempre vale porque você sempre aprende, né? Eu sei que você é um cara que adora aprender, como eu. Sim.
Eu sempre adorei aprender, adoro aprender até hoje. O que valeu não foi o produto. O produto não é nada de especial. Aqui em São Paulo tem, sei lá, vários iguais, 10 melhores, 50 iguais e 10 muito melhores. Mas o que você compra num restaurante não é só o produto. É verdade. Você compra o conjunto da obra. Se o teu problema fosse a fome, você abria a geladeira em casa, tenho certeza que você tem como matar a fome na tua geladeira. Nós e todos nós, as pessoas estão nos assistindo. Mas por que eles vão nos restaurantes? Porque ele quer ter uma experiência, quer passar 2 horas agradáveis, 1 hora agradável. Na hora do almoço é matar a fome. Na hora de jantar é um programa. E o que tinha naquele lugar, o charme do lugar, que é uma coisa que você tem que acompanhar essa modernidade. Não tinha um garçom, garçonete com cabelo castanho, ruivo ou preto. É azul, era verde, era não sei o que, amarelo e tal, com um brincão, parece aquele de índio na orelha e tal. E... Eu vou perguntar desse lugar aí para um amigo que tem hamburgueria aqui em São Paulo e vai muito para o Pará. E aí eu olhei aquilo lá e falei, cara, e o negócio bombando de gente. Nós fomos em várias hamburguerias que estava assim. Eu vou te explicar como é que é dono de restaurante. Dono de restaurante, quando ele está com a casa meio vazia, ele fala assim, bom, são 8 horas da noite. 8 horas da noite ninguém vai no restaurante. Ou então ele fala assim, bom, hoje é final de novela. Final de novela ninguém sai de casa. Só que nesse dia que eles estão procurando se arrumar desculpas para poder confortar um pouquinho o coração, no outro quarteirão tem alguém bombando. Então, em vez de ficar arrumando desculpa para você, dá uma volta no quarteirão e vê como é que o cara está bombando lá e o outro está vazio. O que tem? Não, mas o hambúrguer é igual. Não é o hambúrguer, é o conjunto. Se fosse nutrientes, o cara está comendo uma ração em casa, né? Não é isso. Entendeu? Né? Então, eu acho que um dos grandes desafios da gente é conseguir ter uma visão realmente... entender o consumidor, isso, né? O que ele está comprando, o ser humano é um bicho emocional, olhando, né? Total. Não é um bicho racional, é um bicho irracional. E não deixa ele assim que tá bom, entendeu? Claro. Deixa ele assim que tá bom, deixa a gente aprender o que nós podemos fazer para satisfazer a irracionalidade dele. Então eu acho que entender o consumidor é o nome desse jogo aqui, entendeu? Então, se a gente quiser estar com o pescoço acima d'água, você tem que entender o consumidor, tem que entender a tendência. Outro dia eu fui com minha esposa numa lanchonete de muito sucesso em São Paulo. Hamburgueria, né? Não hamburgueria, né? E aí pedimos lá um hambúrguer, uma batata frita, o hambúrguer veio num prato de plástico. E a cerveja, você tinha 2 opções, ou tomar no gargalo ou num copinho descartável. Aí ela falou assim... Era uma filial de Nova York? Não. É uma nacional de muito sucesso. E aí ela falou assim, bem que eles podiam colocar um copo de vidro, né? Falei, Soninha, não foi para você que eles fizeram isso. Foi para essa galera que está aqui em volta, que não está nem aí para o copo descartável. E até uma coisa que diferencia eles, né? Não, e depois o que acontece? Ele pega, ele não precisa de... Meu irmão falava de pianista, não precisa ninguém na pia, entendeu? Então... Pianista. Então, não existe pia. Não existe pia. Acabou de comer, joga tudo na lata do lixo e chama o próximo. Com isso você abaixa o teu preço de venda, torna o teu produto mais atraente, né? O produto é bom, o lugar é gostoso. Ela falou, bem que podiam colocar um copo de vidro. Falei, mas não foi para você que eles fizeram esse restaurante. Foi para essa turma de 20 a 30 anos. Ia ter pianista, ia ter lentidão, ia ter... Entendeu? Então, entender o consumidor, e você falou uma coisa muito importante, que eu advogo isso, todo mundo, no momento que faz uma decisão de compra, ele é uma pessoa física. Então, você vai no atacarejo. Então, quem está comprando lá é dono de uma lanchonete, tá? No momento que ele escolhe o produto A em detrimento do produto B, ele é uma pessoa física. Ele é um CPF, ele só vai ter CNPJ quando ele passa no caixa para pagar. Mas no momento da escolha, entra a emoção, entra a confiança ou a falta de confiança, entra a beleza de uma embalagem, fala, não, mas ele vai vender na lanchonete. Não. Ele é uma pessoa física no momento que ele decide a compra. E a gente tem que entender isso, que esse cara é uma pessoa física.
Então não temos pessoa jurídica, não temos nenhum cliente pessoa jurídica. Todo mundo no momento da compra é gente. E gente tem emoções, gente cria empatia, gente cria confiança, gente cria desconfiança. Você entender toda essa psicologia que está nessas relações humanas, que no fim é o resumo de toda essa história, é o que faz você entender o que vai acontecer amanhã, entender o que você errou e procurar apostar mais naquilo que você acertou. Mas eu acho que todo o resumo disso, de vender, de conhecer, está em entender como é que é essa pessoa. Muito bom. Falando em vendas, nossa, muito legal. Estou adorando essa conversa. Vécio, se você for contratar um vendedor, o que você quer que esse cara faça? O que você quer que esse cara... Como é que você quer que ele funcione? Como é que é o jeito dele? E o que ele não pode fazer? O que gera demissão se o cara fizer? Olha, primeiro, quem a gente busca, né? Eu forjei uma frase na Vessel há um pouco tempo atrás, que nós aprendemos uma lição, que a vida é essa, né, Miguel? A gente aprende lições, aprendeu, né? com a escola mais cara que tem, que é a escola da vida, né? Já dizia aprender as suas próprias custas. Caipira, né? Do meu pai lá, que era uma figura. Eu não contrato ninguém a quem eu tenha que ensinar. Eu só contrato gente que me ensine. Eu quero aprender. Então, o que eu quero do vendedor? Eu quero que o cara me ensine. O que ele tem que eu não tenho? O que ele sabe que eu não sei? Se ele vier com muita coisa que eu não sei, eu falei, esse cara eu já gostei. Então, o vendedor é um cara que ele tem que ter barriga no balcão em todos os sentidos, tem que estar no consumidor, tem que estar no cliente dele, tem que entender, e não pode ser aquele cara que fala, eu fui lá, o cara achou caro, eu fui lá, o cara achou isso, o cara achou, eu não vou mais lá. Não, vai lá. Vai lá e procura entender por que isso aconteceu. Nós temos no nosso negócio uma coisa que é um fato que não tem como negar. Nós dependemos em 50% da habilidade do nosso cliente, pessoa jurídica, né, preparar os nossos produtos. Sim. Porque quando você vende um hambúrguer numa hamburgueria, quando você fornece, né? Se ele não souber preparar, foi por água abaixo. Então, o vendedor, nós estamos trazendo para São Paulo, na semana que vem, o nosso representante vendedor no Rio de Janeiro, que eu vou ensinar ele a grelhar hambúrguer. Por quê? Porque quando precisa, mas o hambúrguer ficou seco, ficou isso, ficou aquilo, diminuiu muito o tamanho, soltou muita gordura, deu muita água, não sei o quê. Aí você vai lá, mede a temperatura da chapa ou do charbroil dele e fala, desculpe, você me permite, eu vou fazer um hambúrguer para você, vamos experimentar junto. Então ele vem lá na semana que vem para aprender a cozinhar nosso produto. Porque... E aí ele vai ser capaz de ensinar os clientes. Ele vai multiplicar esse conhecimento. Obviamente que ele está ensinando o cliente a comprar de nós ou de qualquer outro. Sim, mas está ensinando as regras que você ganha o jogo, né? Exatamente. E você está falando isso, mas o vendedor que ensina, eu lembro de um amigo que fala que o vendedor tem que ser quem traz a boa nova. Tem sempre que trazer novidade, coisas positivas, coisas inteligentes. Tem que ser algum cara que eu quero conversar com ele, não que fujo dele. Né? Agora, um vendedor que a gente demite... eu tenho um cliente, a esposa dele é diretora de marketing da Unilever, de uma grande empresa de marketing, né? E ela diz que o millennial, que é o cara que nasceu aí, próximo de 20 e poucos anos hoje, né? Essa turma já nasce com um chip que ela chamou em inglês de bullshit detector. BS detector, BS meter. Que é no detetor de pá furado. De balelômetro, é o termo que os amigos meus usam. Então, é o seguinte, se eu percebo no vendedor que ele começa a lorotear, a conversa fiada, a tergiversar, quando você pergunta um negócio, o cara responde, então, começou com então... porque não sabe... Então depois do então não acredita de mais nada, né? Então eu acho que o que contrata, o que seleciona, é um cara que pode te ensinar. E o que demite é o cara que vem com conversa fiada. Que o conversa fiada vale para você e para o nosso cliente que não quer saber muita explicação, de conversa fiada. Muita lorota. Que legal, interessante isso.
Você estava me falando que a coisa que mais te interessa hoje, que mais te anima, o assunto que mais te fascina é conseguir entender o que vem pela frente, né? Conseguir ler o mercado antes dos outros. Como é que são... Qual que é a rotina do Estivan para estar afiado? Olha, eu há pouco tive que interromper a nossa conversa aqui para falar no rádio. Você só pode escrever se você lê. Você não consegue escrever se você não leu. Então, você tem que gerar conteúdo. Então, se eu me relaciono, eu faço isso no rádio há 22 anos. Então, com isso, eu sou obrigado a me atualizar. Eu tenho muita relação, até por conta desse negócio de ter... Eu já escrevi em várias revistas, na revista Gula, eu escrevi de 92 a 2002, na VIP de 94 a 2000, no Valor Econômico nos primeiros 4 anos do jornal. Com essa relação com jornalista e com gente mais jovem como você, é que a gente aprende as coisas que os meus pares da minha idade não teriam como me trazer. Você está aprendendo todas as pontas, né? Então, quem é mais velho e quem é mais novo, então você está o tempo todo... Por exemplo, outro dia nós estávamos falando sobre mídia, né? E eu falei para minha filha, que é quem cuida de marketing na empresa. Falei, Tatiana, é o seguinte, daqui para frente, para mim, mídia é mídia social. Que legal. Esquece o resto. Esquece o resto. Esquece... Bom, televisão nós nunca fizemos, porque sempre foi uma coisa muito cara e muito... Mais do que cara, é dar um tiro de canhão numa mosca, entendeu? É uma coisa muito... Agora, a mídia social é um negócio impressionante. Então, quer investir em mídia? Nós vamos investir em mídia social. Eu preciso, por conta de facilitar a vida dos nossos clientes, eu vou gravar agora uma série de vídeos mostrando como é que faz hambúrguer, como é que faz isso, como é que faz aquilo. É um como fazer, né? Certo, muito legal. E isso, óbvio, vai acabar virando material de mídia social, que é conteúdo. Sim. Eu tenho lá 7 livros publicados, eu estou preparando um livro novo, mas não porque o livro seja a melhor mídia para nós hoje, mas é que o livro é um negócio importante. O livro é o melhor cartão de visita que existe, né? Não é exatamente. Se alguém vem visitar nossa fábrica... The guy who wrote the book, né? O cara que escreveu o livro sobre churrasco, sobre carne, então, é autoridade imediata. Então, né? Você vem fazer uma visita, o cara veio falar de hambúrguer, não sei o quê, leva o meu livro de hambúrguer. Aí tem uma série de receitas, dicas, o que fazer, o que não fazer e tal. Eu comecei, o primeiro livro eu fiz em 82, para você ter uma ideia. Nossa. Em 82, porque eu fui para Nova York, tem um açougue lá que tem até hoje, chama Lobel. Lobel, incrível. O Lobel fica na rua 82, na Madison com 82. Cara, é o metro quadrado mais caro do planeta, né? E o cara tem um açougue lá. Que estão lá, né? Família e tal. E quando eu fui lá... E assim, incrível é uma amiga da minha mãe que trabalhava num super banco e tal. Ela falou, Miguel, vai lá, que lá é incrível. Só que lá é bem caro. Eu falei, pô, deve ser caro mesmo. Primeira vez que eu visitei... A diretora do banco achou caro a conta do açougue. Eu falei, pô, o negócio... Primeira vez que eu visitei o Lobel, eu vi vários livros escritos lá. Falei, meu Deus do céu. Eu não tenho nenhum, tenho que fazer os meus. Isso aqui é um negócio importante. Que legal, hein? Você sempre tendo referência e aprendendo com os caras. Aí eu fiz o primeiro livro, que eu paguei do meu bolso, eu escrevi o livro, eu sempre gostei de escrever, mas eu escrevi o livro, mas eu paguei a gráfica, paguei o encadernamento, eu paguei tudo. Falei, eu quero ter nas nossas lojas. E aí, assessoria de imprensa e tal, o livro vendeu, né? E aí, quando vendeu a primeira edição, eu não sabia nem qual era a tiragem que se fazia. Falei, vou fazer 5 mil livros, que é uma tiragem muito grande. É grande, né? Poucos livros vendem 5 mil livros no Brasil. Demorou um tempo, mas vendeu, porque eu vendia nas nossas lojas e algumas livrarias. Nas nossas lojas tinha um movimento e tal, e o pessoal comprava, né? Aí, quando eu fui fazer uma reimpressão, nós tínhamos um cliente que era um dos donos da editora Melhoramentos. E eu falei para ele, veja só, eu fiz esse livro aqui e está acabando, e vocês têm interesse em editar esse livro? Ele falou, tenho. Então, em 1985... Lançou a segunda edição. Lançou a segunda edição, aí já revista, já, obviamente,
financiado por eles e tal, e com a assessoria deles de como melhorar o livro, como engrossar o livro, tinha uma planta de churrasqueira dentro que e tal. Que legal. Então, eu trabalhei na Gula, falei 10 anos lá, escrevi artigos em todos os meses e muitos meses 2 ou 3 coisas na revista. Às vezes sobre carne, às vezes não. Muitas vezes, em geral não sobre carne. E o editor da Gula, que é o Dias Lopes, que é um cara extraordinário, ele falava o seguinte: se um cliente, um leitor, revista é leitor, né? Se um leitor compra uma revista, lê a revista e não aprendeu nada, no mês que vem ele não compra. Ainda mais uma de culinária, né? Eu falei, opa, tem uma boa informação. Então se você gera conteúdo que ensine as pessoas, ele vai voltar a comprar livro, carne, o que seja o que for. E você vai ser a âncora da revista também, então o cara vai querer você lá. Então, e com isso é muito interessante, porque hoje, por exemplo, tem um conceito de marketing de conteúdo e você faz marketing de conteúdo muito antes 82 foi o primeiro lançamento de livro. Ter esse nome, né? E até assim, o que você acha, o que você avalia que foram os elementos que tornaram você uma celebridade, uma autoridade, uma pessoa reconhecida nesse mundo? Olha, eu vou aceitar o último adjetivo só, reconhecido. Não é celebridade, não é autoridade. Não, é uma celebridade. Reconhecido claro por quê? Porque eu tenho 50 anos no mercado. Sim, mas... Sim. Quantas empresas nesse país que duraram 50 anos? Entendeu? Alguma coisa a gente acertou. Errou claro. Coisa para chu. Mas alguma coisa acertou. Coisas que não te mataram. Agora, eu sempre busquei inovação. Em 1995, eu lancei nosso primeiro hambúrguer sem tempero, sem conservante. Por quê? Porque nos anos 80 eu ia para Nova York, tinha uma lanchonete muito você famosa. Também vai muito para fora e vê o que está acontecendo lá fora. Muito legal. Tinha uma lanchonete, tinha um lugar ícone em Nova York, que é o PJ Clark's, que fica na 55, a Terceira Avenida, uma casa centenária, e lá era a Avenida dos Jornalistas e Publicitários. Então o lugar era e é super na moda e tal. E o hambúrguer deles era um negócio... Uma das referências. E eu ia lá com minha mulher, enfiava a cabeça na cozinha, falei, que raio que esses caras fazem? Aí eu fui lá, eu comi, experimentei a textura, o tamanho do gromo, desmancho o hambúrguer e tal. Eu falei, acho que eu consigo fazer isso daí. Você precisou comer quantos hambúrgueres lá para conseguir... Engordei fazer a engenharia reversa do negócio. Miguel, aí eu lancei esse produto em 95. Primeiro hambúrguer no mercado, sem tempero e sem conservante. Meu único conservante é o frio. Até hoje. Até hoje. Cadeia de frio tem que ser boa. Até hoje. Não preciso te dizer que foi um estrondoso fracasso. Porque os supermercados não tinham frio. E o consumidor não sabia o que era um hambúrguer sem tempero. Porque ele pegava o hambúrguer da grande indústria, tirava do pacote 12 unidades de 56 gramas, pesa 672 gramas, jogava na frigideira, na chapa, dali a 3, 4 minutos estava pronto e pronto. Aí você pega o negócio de 180 gramas, imagina, era 56, era referência do mercado. Aí você pega um de 180 gramas... Mais de 3 vezes? Mais 3 vezes, pega 180 gramas, coloca lá, vai experimentar, pô, esse troço não tem gosto de nada. Ou então, isso aí não presta. Ou então abriu o pacote, o negócio estava preto. Por quê? Oxidou, por causa da falta de frio. Aí recolhe do mercado e toma na cabeça, ficou... Batendo ali, né? Nós estamos na hora errada, mas com o produto certo. Mas estamos muito adiantados. Em 2000, nós já tínhamos alguns corners nossos em supermercado. E minha mulher, que visitava as lojas, ela supervisionava esses corners, né? Tinha uns 15 ou 20 corners. Ela falou, olha, eu estou achando que está na hora de lançar de novo o teu hambúrguer. Porque agora você tem um freezer que a gente controla e tal, não sei o quê. Em 2000, nós relançamos o hambúrguer. 5 anos depois. Em 2000, Miguel, eu batalhei para que as pessoas entendessem que o hambúrguer tinha que ser sem tempero e sem conservante. Porque você não compra uma picanha nem um filé mignon com tempero e com conservante. Então eu queria que o nosso hambúrguer fosse uma carne nobre, tão nobre quanto uma picanha, um filé mignon, um bife ancho.
Então eu batalhei a ideia de 2 ingredientes, carne e gordura bovina, sem conservante, sem tempero, sem glutamato, sem ácido ascórbico, sem o diabo. E começamos a batalhar essa ideia. Assessoria de imprensa, tal, não sei o quê. Hoje, 2017, 2/3 da nossa empresa é hambúrguer. Uau! Então você não surfou a onda, né? Você fez a onda mesmo, né? Então, então o hambúrguer é talvez a única forma de proteína bacana, fina, que você pode consumir num preço que não machuca, entendeu? Então, hoje em dia, tem hambúrguer em qualquer restaurante. Vai no restaurante francês, o cara tem hambúrguer. Ele bota foie gras em cima, mas é um hambúrguer. Vai em Nova York, no Daniel, em Nova York, ele tem um hambúrguer de $50, que é um hambúrguer maravilhoso, com um naco de foie gras em cima. Esse eu não comi ainda, vai estar na minha lista. Não, vai no Daniel, em Nova York. Então, churrascarias aqui no Brasil estão botando hambúrguer. Porque em vez do cara gastar R$120 para almoçar, ele gasta a metade. E está no ambiente da churrascaria legal, está do jeito que ele gosta, toma cerveja, come as batatas fritas com bacon e não sei o quê, só que ele está gastando a metade. Então, a experiência é a mesma de quando ele gasta o dobro. Só que ele está gastando a metade, ele pode ir mais vezes e está comendo um produto que é sempre igual, não tem mais duro, mais mole, mais isso, mais aquilo. Muito interessante. Eu quero falar com você sobre trabalho, tradição da família. Porque você falou, quando eu entrei nova geração, eu tinha que buscar alguma coisa nova. Eu fiquei imaginando, o pai do Estivan já era o Pelé das carnes, e aí chega o cara que tem que ser o filho do Pelé, que é um desafio. E imagina ser filho do Estivan e ser filha do Estivan e trabalhar. Como é que é esse processo? Que aprendizado você pode compartilhar sobre trabalhar com o pai e trabalhar com os filhos? Durante 5 anos, nós trabalhamos em 3 gerações juntos. Foi uma experiência fantástica. Que legal. É meu pai, eu e meu filho. Durante 5 anos pudemos compartilhar dessa convivência. Meu pai com a experiência dele, um comerciante daqueles, né? Meu pai tinha uma frase que vale até hoje. Vale no mundo do Excel, vale no mundo do ERP, vale no mundo de tudo. Meu pai falava o seguinte: se para você saber que o negócio é bom, precisa de uma calculadora, é porque é ruim. Então, essa era... É muito bom. Meu pai nunca usou calculadora na vida, ele fazia conta de cabeça, a calculadora era um negócio... A conta tinha que ser simples, né? Estava muito complicada, a então não, é o seguinte, você precisa buscar na vírgula se o negócio é bom ou é ruim, nem vai porque vai ser ruim, entendeu? Então, qual é a sorte que eu tive? Bom, em primeiro lugar, o que a gente transmitiu, desde o ar que a gente exala e que respira, que a gente faz um negócio que gosta. Esse exemplo para um filho é uma comunicação não verbal. Você nunca fala, olha, Miguel, lembra hein, que eu gosto do nosso negócio, hein? Olha, eu vou lá e tal. Não. Você passa uma lição incrível. Você passa todo o ar que você exala, ele está saindo com algumas informações que o teu filho está respirando lá. Né? Nossa. Aí, o que eu aprendi com meu pai e o que meus filhos aprenderam comigo, que nós estamos no negócio certo. Nós gostamos do que a gente faz. Passamos dificuldades, num país em que eu perdi 12 zeros nesse país aqui, né? Nos planos real, cruzado, verão, não sei o que lá. Quer dizer, não foi fácil esses últimos 50 anos que eu trabalhei. Mas a primeira coisa, você exala que você está fazendo o que você gosta. Então isso já causa uma... Respira, você... Nossa, isso é muito legal. Isso você vê na pecuária, tem muita gente que não vive isso desse jeito e depois não sabe porque o filho não quer trabalhar com ele, mas ele reclama mais do que fala bem do trabalho. Claro. Que arroba não, e tal. Você tem que gostar da briga, né? Tem que gostar da lida ali. Então, primeiro, você está transmitindo, sem abrir a boca, sem falar nada, que você está no negócio que você gosta. Isso vai de pai para filho. Foi para mim, foi para meus filhos. E nós nunca pensamos numa outra coisa que não fosse seguir. Meu filho, o Daniel, com 12 anos de idade, nós fizemos um teste vocacional com ele, porque ele era mau aluno. Eu posso fazer. Era mau aluno. E
no teste vocacional, com 12 anos, deu que ele se sente responsável por seguir o negócio da família. É mesmo. Com 12 Legal. anos. Então, óbvio que com 20 e poucos anos, ele foi trabalhar conosco. E ele foi achando o lugar dele, porque ele é muito bom de gestão e muito bom de comercial. Nossa, então pô, o lugar não tem dele, como dar certo, lugar né? dele já veio acarpetado, né? Minha filha Tatiana começou bem mais tarde. Ela se formou em design gráfico e começou a trabalhar em editora e tal, não sei o quê. Mas um dia ela falou, pai, não tem espaço para eu fazer isso na empresa. Eu falei, claro que tem, porta aberta. Então, ela começou desenhando nossas embalagens, era muito boa nisso. E aí, ano passado, eu tive uma saia justa com ela, que se resolveu. Uhum. Eu falei, filha, eu não quero que você faça mais nossas embalagens. Ela falou, pai, mas é aquilo que eu mais gosto de fazer. Então, eu falei para ela a frase de um amigo meu, ele diz assim, não faça o que você gosta, goste daquilo que você faz. Uhum. Vamos inverter. Falei, em vez de você fazer a embalagem, vamos contratar uma agência para fazer e você vai dar as diretrizes para essa agência. Passado o susto, foi uma escolha maravilhosa, porque hoje ela produz muito mais do que antes, porque contratamos a Ela está agência. gerenciando o processo. Gerenciando, gente top, só gente de... Falei, você vai escolher, você é do meio. Você vai fazer uma seleção de agências e vamos fazer. E ela, então, eu sempre fui muito cuidadoso com a aparência visual dos nossos embalagens, produtos. Para mim, uma caixa que entrega no supermercado, uma caixa que eu entrego num restaurante, eu quero que ele seja mais bonito que as outras. Não, mas isso vai para o lixo, vai chegar lá, pesa na... Não, mas pesa, isso que vende, né? É o seu vendedor, entendeu? né? É. Então eu gosto de ver um cara entrando num restaurante carregando uma caixa nossa bonita, que chama atenção. Então eu sempre tive muito cuidado com a aparência das embalagens, mesmo a embalagem secundária, não a embalagem do consumidor final. E isso aqui para ela caiu feito música. Conclusão, a gente passou, Steve Jobs, né? demos uma revisitada em todas as embalagens, desde caixa de atacarejo até a caixa do hambúrguer com bacon e queijo que nós lançamos recentemente. Fizemos todas as fotos, trocamos todas as fotos, trocamos de fotógrafo, tem um fotógrafo maravilhoso, que ele não me ouça, viu? Mas, que trabalhou conosco décadas, um cara top. Mas, Miguel, você usaria aqui nessa gravação uma camisa florida com palmeiras e papagaios? Não. Provavelmente não, porque o teu estilo é usar uma camisa azul com xadrezinho e tal, o meu também. Então nós vamos sempre ficar presos ao nosso estilo. E o fotógrafo que trabalha para nós também está preso ao estilo dele. Então a gente agora troca de fotógrafo, vai fazer uma nova linha de embalagens, vamos buscar um outro fotógrafo. Eu quero o gosto do outro, o estilo do outro, a comunicação do outro. Não é que esse não foi bom. Experimentar o novo. Quer experimentar o novo. Quer inovar. Então, com isso, a gente lança embalagens e cada série de embalagens novas, nós estamos agora trabalhando num conjunto de embalagens que não vai ter foto. Eu contratei uma ilustradora maravilhosa, só vai ter desenho. Que legal. Então, tem umas coisas incríveis disso aí. Por exemplo, você está falando, estou lembrando, tem uma sorveteria que eu adoro no Rio, que é a Mil Frutas. Conheço. Que é incrível. Incrível. Que é tudo com desenho e é lindo. Então, então não pode, você nunca pode fazer amanhã o que você fez ontem só porque você fez ontem. Esquece, amanhã é um novo mundo. Muito bom. Silvan, para quem está te assistindo aqui, qual que é o desafio que você faz para a pessoa colocar em prática, entrar em ação, alguma coisa que tira ela da zona de conforto, para ela começar pelo menos até o final da semana que vem? Olha, numa grande rede americana de supermercados e hipermercados, tem uma palavra proibida de falar, que é dificuldade. A palavra substituta é oportunidade. Então você olha para as suas dificuldades e veja como uma oportunidade de melhorar. Esquece a dificuldade.
diz que a dificuldade é uma oportunidade que o macacão do trabalho, sabe? Muito bom. Então, esquece da dificuldade. Pensa naquilo como oportunidade. Pô, mas não sei o que, a arroba do boi que está baixando de preço. Tá? Então, pera um pouquinho. Então, vamos fazer um outro boi, então. Ah, mas o frigorífico não paga a mais pelo... Beleza, então não paga mais. Muito bem. Então, será que a gente consegue fazer um boi melhor a um preço menor? Não, não dá. Talvez dê. Aí você chega para um frigorífico e fala, tem um boi aqui melhor que tudo que você trabalha, mas eu não quero o teu prêmio, tá? Será que isso... entendeu? Então, a dificuldade é uma pontinha de oportunidade. Eu não sei como é que faz isso, tá? Eu estou falando uma bobagem aqui, Para você encarar e olhar de forma diferente cada desafio que você tem. Eu, por exemplo, não gosto de usar a palavra problema, eu gosto de usar a palavra desafio. É nessa mesma pegada. Maravilha. Sivan, Legal. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Sempre Conta comigo uma sempre, aula estar com você, é um uma prazer alegria. Sempre. Muito obrigado. Obrigado mesmo.